Olá, alunos! Sou a professora Marcela, estou aqui com vocês mais uma vez para a gente dar continuidade com a nossa disciplina de impactos ambientais, ok? Hoje nós vamos falar o quê? Sobre as fases, quais são as fases que são necessárias na avaliação aí, né? Ou para que você realmente chegue ao ponto de elaborar o quê? Um estudo de impacto ambiental, ok? Vamos lá! Bem, o modelo que está no seu material, ele é um modelo universal, tá? Proposto ali pelo programa, né, das Nações Unidas para o meio ambiente, ok? Neste modelo são reunidas experiências de outros países com contribuição de renomados cientistas, ou seja, é como se fosse um documento, né, como eu acabei de falar, um documento universal, para que você tenha uma base, né? Não é assim que você precisa necessariamente seguir à risca tudo que é trazido no seu material, né? Ou tudo que você vê em termos de normas, né? E cada parte, enfim, né? Do relatório. É claro que você tem que considerar aí o tamanho, né? O porte do seu empreendimento, né? E também a questão, você vai usar muito, né? Essa questão da sua análise, né? E da sua experiência já adquirido anteriormente, né? E, obviamente, a sua percepção, né? De análise. Bem, então ele traz algumas fases, propõe algumas fases, tá? No que? Para você fazer essa avaliação, né? Estudo dos impactos ambientais. Bem, planejamento e estudos iniciais. Esse planejamento e estudos iniciais é o que é a base a partir do que você vai conseguir elaborar, né? Então, você precisa identificar primeiramente as características do seu empreendimento, né? Como está dizendo aqui, ó, fases, né, da questão do estudo da avaliação do impacto ambiental. Os contatos com os órgãos, isso nós vamos falar um pouquinho mais para frente, tá? Que é a questão do licenciamento ambiental. E agências reguladoras, ou seja, quem emite essas licenças, tá? E para quem você vai entregar algum tipo de documentação. Elaboração de um termo de referência, né? A partir do que você vai fazer, a partir da onde que você vai fazer, qual é o propósito, né? Estudos ambientais preliminares, a elaboração do EIA-RIMA, essa é a sigla que a gente mais usa, tá? Desse jeitinho mesmo, EIA-RIMA, então você já sabe que é o estudo de impacto ambiental, posteriormente o relatório de impacto ambiental, tá? As audiências públicas, dependendo aí, considerando o porte, né, o nível também aí desse empreendimento. E a obtenção de licença prévia. Essa é a primeira licença, tá, pessoal? Dentre o licenciamento, tá? Aqui a apostila de vocês traz o quê? O caminho a ser percorrido, as fases, tá ok? Desse estudo de impacto ambiental. Desenvolvimento do projeto básico, aí aqui nós já temos o caminho, né? Depois vem a licença de instalação, tá? Os testes, a licença aqui de operação, depois de instalação, né? Início da operação do empreendimento, né? Envolvimento da população. Então, aqui nós temos o diagnóstico e prognóstico, né? Então, depois você vê a altura que está aqui, isso por quê? Porque você vai analisar e, claro, você vai confrontar as informações que você colocou de início, né? O que vocês projetaram, o que foi projetado desse empreendimento, com o que está na atualidade, tá? Então, você vai fazer um diagnóstico e um prognóstico, ou seja, o que conseguimos realizar, o que se encaixou dentro desse primeiro relatório, o que ficou aquém, o que ficou fora, enfim, e o que realmente não consta nele, tá? Análise e as conclusões, tá? Avaliação de impacto ambiental, lembrando vocês que você tem aqui, ó, lembrando, a avaliação de impacto ambiental e dentro dessa avaliação geral, você tem um estudo de impacto ambiental, ok? Bem, continuando, este método para apresentação de estudos de impacto ambiental, dentro do processo da avaliação de impacto ambiental, que foi o que a prof acabou de falar, organiza os estudos ambientais, sistematizando os dados disponíveis, avaliando os impactos ambientais e propondo um planejamento ambiental para mitigar, que você já sabe o que significa, né? Compensar e monitorar os impactos ambientais avaliados, porque, lembrando,
nunca existe impacto zero, como eu já falei aqui. Este deve ser um processo estruturado. Por que quando a gente fala estruturado? Porque ele tem começo, meio e fim. E ele tem normas e leis que o embasam, tá? Então você precisa seguir um caminho, tá? Você não pode fazer na base do achismo, nem mesmo fazer combinações, né? Ou colocar o que é do fim no começo, ou o que é do começo no fim. Tá? Então, isso que está querendo falar a palavra estruturado, estrutura, tá? Que envolve uma série de atividades ordenadamente, porque ele tem uma ordem, o que você faz primeiro, o que você faz segundo, o que você faz terceiro e consequentemente, visando atingir o seu objetivo. Porém, deve-se notar que há outros elementos que podem ser incluídos entre os quais. Então, a gente falou todos esses, a apostila de vocês traz esse passo a passo aqui, ó, todos esses a partir daqui, tá? E aí, você vai chegar aqui. Opa, desculpa. O que mais que pode ser inserido nessa lista, tá? Vamos lá. A participação de órgãos do governo. Por que isso? Porque depende muito do porte desse empreendimento, né? Porque às vezes a gente não tem uma certa noção, assim, do que pode ser um grande empreendimento. Por exemplo, uma barragem, como eu já falei aqui, né? A exploração de minas, por exemplo, né? A extração de minérios, né? Então, são empreendimentos muito grandes, tá? Que envolve, sim, o quê? Tá? A participação do governo, tá? E agências que são partes integrantes do processo, como a gente vai ver aqui, por exemplo, os órgãos e instituições federais, né? Ou até mesmo municipais e estaduais, que, de alguma forma, respondem com relação ao meio ambiente, tá? Previsão de melhorias contínuas durante as diversas fases de implantação do empreendimento. Porque se você conseguir identificar aí que irá surgir um ou dois ou até três impactos que vão surgir ainda, né? E você conseguir fazer essa análise e pontuar mais ou menos, por exemplo, não, esse daqui cerca de 5 anos, daqui 10 anos, daqui 15 anos, daqui 20 anos... então, o que acontece? Você precisa monitorar e durante esse período, sim, instaurar o quê? Melhorias contínuas durante essa operação, tá? Bem, pessoal, isso aqui são as fases que foram mostradas na apostila de vocês, tá? O nosso próximo vídeo vai falar sobre o seguinte... a elaboração, tá? As fases de elaboração. Aqui nós vimos o quê? Para a questão de... estudo, né? A questão da elaboração do estudo de avaliação, para você avaliar como se fosse um pré, né? Uma pré-atividade do que de fato você vai realizar. E aqui na próxima aula nós vamos ver a questão de fato da elaboração do estudo de avaliação de impacto ambiental, ok? Muito obrigada, bons estudos, até a próxima.